comentar o início do conclave e o processo que escolhe o novo líder da Igreja Católica, nós recebemos aqui no estúdio do Manhã no Ar, Padre Inácio Raposo, que é sacerdote ali do Santuário de Aparecida, também é professor da Faculdade Católica aqui de Manaus. É um prazer recebê-lo aqui, Padre. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. A gente acompanhou essa reportagem falando do perfil do nosso arcebispo, Dom Leonardo. É claro que a gente não vai deixar de falar, mas essa última frase do Padre Amarildo fala muito bem, né? Quem entra, Papa sai cardeal. É porque é exatamente aquele que menos se fala, o que menos se aventa normalmente é aquele que vai ser o Papa. Exatamente, porque não é uma articulação política, é um consenso. Eles precisam estar reunidos em conclave, isto é, conchave. E este conchave é muito simbólico. Primeiro, é claro, desde o século X, século XIII, com Gregório X, que a ideia da reunião dos cardeais para a eleição do Papa fosse a chaves, fechado, sem contato nenhum com o mundo, por causa de jogos políticos entre a Alemanha e a França, estava impedindo a eleição do novo Papa ali do século XIII. E por causa dessas influências, daí nasceu a ideia desse conclave, isto é, conchave, fechado e não ter contato nenhum com o mundo. Permanece esse gesto simbólico. É claro que hoje o contexto histórico é diferente, mas a ideia é esta. É preciso, em primeiro lugar, escutar o Espírito Santo. É um ato religioso. E de lá sai a figura que vai governar a igreja e dialogar com o mundo, como lembrava o Padre Amarildo, que desde 1965 que a igreja dá-se conta de que ela foi chamada para abençoar, para transmitir uma boa nova, uma boa notícia, e não simplesmente para apontar erros e defeitos, seja da cultura, das pessoas ou do mundo da sociedade. Porque durante muito tempo a igreja resistiu, principalmente com a invenção da imprensa. A resistência da igreja começa com a invenção da imprensa, no século XV, com Gutenberg e sua impressora. E aí a igreja diz, não, está errado, não precisamos disso. E ela custa entender a importância disso, ela custa entender a importância da imprensa, do rádio, da TV. Quando ela se dá conta de que é um instrumental perfeito de comunicação, ela diz, não, precisamos dialogar com o mundo e não rejeitar o mundo. Agora, padre, a gente percebe que ao longo dos últimos dias, né, desde quando realmente finalizou o luto a respeito do Papa Francisco, você muda de veículo de imprensa, você vê um nome, você muda de canal, tem um outro nome. E eu acho que a gente nunca teve tanta diversidade de nomes de cardeais para se tornarem um Papa. A gente vê de diversas culturas, né? Alguns papas progressistas, outros com um discurso mais moderado. Mas assim, senhor, qual a visão, qual o perfil ideal realmente para um novo Papa, para esse novo período que o mundo deve caminhar? Esta sensação que você está tendo, que há uma diversidade de opiniões, mostra um feito do Papa Francisco que foi extraordinário. Ele internacionalizou o grupo de cardeais, a Cúria. Ele internacionalizou. São de vários países. De vários. Né? Pela primeira vez, são mais de 70 países representados. Acho que pela primeira vez eles estão reunidos juntos em Eles estão reunidos juntos nesse conclave. É e a maioria nem se conhece, né? A maioria não se conhece. Foi preciso criar ali uma dinâmica de grupo. Eu imagino. Brincadeirinha. Eu estou brincando, mas só para dizer. Mas só para dizer que eles tiveram de fato, que interagir. Interagir. Eles tiveram que conversar, trocar ideia, saber que você vem de onde mesmo, o que você fez. Tiveram que buscar arquivos, história, os feitos de cada um. Ei, padre, e nesse tempo, antes de começar hoje, já houve essas congregações que a gente chama, né? As congregações dos cardeais. Foi exatamente esse momento em que eles já puderam se conhecer, trocar uma ideia. Trocar ideia, se conhecer e apontar qual a proposta da igreja que queremos a partir de agora. Ela não pode retroceder, ela não pode se fechar. Ela precisa estar em diálogo, em processo de acolhida. Eu estou
achando que o novo Papa, ele deve, porque parece que foi providencial o Papa Francisco morrer no período da Páscoa. Da Páscoa, né? E quando foi este domingo, o terceiro domingo da Páscoa, nós ouvimos o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Quando Jesus pergunta para Pedro, insistentemente, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Ele ficou triste pela insistência de Jesus. E este é o Papa que precisa, um Papa que ame. Ame o Senhor e ame a igreja do Senhor, o seu rebanho. Porque Jesus insistia para Pedro, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Quer dizer, nós somos do Senhor. Nós não pertencemos a homem nenhum na terra, a estrutura nenhuma, a ideologia nenhuma. Nós somos e pertencemos ao Senhor, aquilo que Paulo pregava. Em Deus existimos, em Deus somos, em Deus nos movemos. Esta é a proposta. Este novo Papa precisa estar em sintonia com o coração de Jesus, como esteve Francisco. Francisco foi excelente. Ele foi fenomenal, né? Padre, hoje a gente está vivendo um momento, principalmente aqui no Brasil, eu tenho sentido isso de um avivamento ou de um reavivamento da Igreja Católica. Muita gente voltando para a igreja. Você vai na missa dia de domingo, a igreja está lotada, não tem estacionamento. É um negócio de louco. Se você não chega com meia hora antes da missa, você não consegue estacionar. Na Europa tem crescido o número de católicos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, o número de evangélicos ainda é maior, mas é o maior país católico do mundo, o país mais católico do mundo. O senhor tem sentido de fato esse avivamento da igreja, esse momento em que o católico se volta para conhecer mais a sua fé, a sua religião, no momento agora que a gente está vivendo um conclave também? Sim, no início dos anos 2000, um grupo de sociólogos identificou na Igreja Católica no Brasil o que eles chamaram na ocasião de núcleo resistente. Era aquele núcleo que, por mais que estivesse ouvindo críticas contra a Igreja Católica, essas pessoas diziam para si mesmas e para os seus interlocutores, não, eu sou católico, eu amo a igreja e eu quero ser católico, eu não vou trocar a minha igreja por outra, respeitando todas as diversidades religiosas e culturais, mas eu te digo que eu sou católico. E parece que isso realmente aconteceu. Os sociólogos identificaram, a sociologia da religião identificou e acertou que este núcleo ele está aí. E é exatamente este núcleo que está sendo criativo. Porque a igreja tem uma capacidade incrível de se reinventar. Reinventar, né? Eu acho isso extraordinário. Talvez por ser uma portadora de experiência, portadora de história e de tradição. E isso é muito importante, no sentido positivo. A tradição, ela não é negativa em si, a palavra tradição. O tradicionalismo, sim, mas a tradição, não. Nós devemos todos transmitir para a nova cultura os nossos valores, para a nova geração, quer dizer. Todos nós devemos transmitir para as novas gerações os nossos valores. E o Papa Francisco dizia, não só os valores, mas também a vida, mas também a natureza, a criação. Ela é obra de Deus. E as novas gerações, elas têm direito de receber a natureza e a criação. Que vem através da tradição também. Entrando nessa questão que a Rosiane falou um pouco, padre, o senhor acha que esse aumento no número de fiéis católicos ao redor do mundo foi muito por conta das reformas que Francisco ele acabou adotando, até mesmo pela aproximação, pelo calor humano, uma escolha dele que ele fez, muitas vezes se despindo daquilo que os outros papas costumavam a fazer? Foi isso que gerou realmente o aumento do número de fiéis católicos? Ou realmente esse avivamento veio de dentro, partiu daquilo que as pessoas começavam a enxergar, né? Esse amor, essa sede de conhecer mais sobre Cristo, sobre a sua igreja? O que o senhor acha que talvez tenha sido primordial para esse aumento do número de fiéis? O Papa Francisco foi muito criativo no sentido de dizer a doutrina da igreja está aqui, e ela não contradiz com a nossa humanidade. Pelo contrário, ela confirma o quanto somos humanos. Por isso que nós vamos precisar de um Papa que não seja político. Nós vamos precisar de um Papa que seja humano, que valorize a pessoa humana. O ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. O ser humano é portador de inteligência, de criatividade e de dinamicidade.
com a história, com a vida, seus valores, suas contradições, suas alegrias e suas tristezas. O Concílio Vaticano II inicia um dos documentos chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, dizendo a esperança, a tristeza e a alegria do ser humano é a tristeza, é a alegria, é a esperança da igreja. Francisco lembrou isto e chamou a atenção do mundo, e chamou a atenção dos cardeais e dos bispos. Precisamos mostrar ao mundo os valores do Evangelho e não a rigidez da doutrina, porque a doutrina em si ela não é rígida, ela é humana, está a serviço da humanidade. Mas existem aqueles que querem colocar a doutrina a serviço de si próprios. Aí vai por água abaixo a proposta do Evangelho. Exatamente. Padre, a gente já está quase caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas é claro que hoje já vai ter uma primeira rodada de votação, a expectativa é de fumaça preta, porque improvável que numa primeira votação já se escolha um Papa, mas eu queria que o senhor falasse exatamente dessa votação de hoje. Ela é o quê? Ela é mais simbólica mesmo? É só para colocar quem está ali, vou usar uma palavra assim bem atual, no game para ser o Papa e bem popular, mas o que simboliza essa primeira votação de Não, hoje? eu acho que ela já vem para valer. Ela já vem para valer? Ela já vem para valer e é possível sim que já hoje tenhamos o Papa. Mas Não... mesmo com tantas diferenças culturais, o senhor acha que já deu tempo de realmente... Por conta das congregações que já houveram, das congregações. Né? Sim, eu acredito que o tempo suficiente para eles se conhecerem já houve. Até porque eles não são tão estranhos um ao outro. De certa forma, um grupo, né? Já se ouviu falar do Tagle, sim. já se ouviu falar do Dom Leonardo, principalmente Dom Leonardo não é um desconhecido, porque a Amazônia já não é mais desconhecida para o mundo. Então já não é impossível que hoje a gente tenha um resultado. Não é impossível, não é impossível. É claro que será... improvável, né? É improvável. E é claro que será uma grande novidade, porque na história do conclave nunca houve, na primeira votação, a eleição de um Papa. Mas não é impossível. Então vamos aguardar. Olha, a gente quer lhe agradecer demais por estar aqui, tirar um pouco do seu tempo lá na sua paróquia, nas aulas da faculdade. Foi um prazer tê-lo e entender um pouco mais desse universo, que é o universo da Igreja Católica, tão grande, tão rico, né? Sim, é verdade. Obrigado, eu que agradeço pela acolhida. Deus abençoe a todos. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!